Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal A Bordo da Aventura. Eu sou a Malu. E eu sou o Paulo. Nós somos do canal A Bordo da Aventura. Para quem já acompanha a gente aí, já viu a nossa última expedição aí até Ushuaia o ano passado, no inverno. Isso. E agora a gente está aqui para apresentar para vocês o que estava acontecendo no canal, a gente vai falar um pouco da nossa viagem dessa última expedição. Como foi a nossa viagem, as experiências que nós tivemos, os perrengues também que nós tivemos. Isso aí, e aproveitar para agradecer todo mundo que chegou até aqui com a gente, né? Agora chegou Obrigada. a 1000 inscritos no canal e tem mais espaço para muito mais gente estar junto a bordo da nossa aventura. Verdade. Hoje nós estamos aqui em Cuiabá, para quem sabe nós moramos aqui no Mato Grosso e estamos aqui nesse Parque Mãe Bonifácia. Que é Exatamente, né? No Parque Mãe Bonifácia, né? Que é um parque onde as pessoas vêm fazer caminhada, é um lugar bem amplo, bem natureza aqui, e nós escolhemos esse lugar aqui para gravar hoje para vocês. E viemos contar um pouco de como que foi nossa experiência da primeira expedição. Mas calma aí, primeiro nós vamos contar como tudo isso aconteceu, o que nos levou a fazer essa aventura, né, e como ela foi, como que foi essa experiência para nós, né, Paulo? Exatamente. Nós, em 2015, mais ou menos, surgiu essa vontade de fazer essa viagem, e aí a gente foi pensando como seria um carro certo para a gente poder viajar, a forma que seria... Pensamos em 1000 formas de viajar, diferentes modelos de carro, e acabamos indo de uma forma bem mais compacta do que a gente imaginou no início e estava projetando, e com isso a viagem sempre demorando a chegar. A gente achava assim que tinha que ser um carro que tivesse tudo que a gente precisasse, um conforto e tudo mais. A gente pensou em comprar uma van, pensamos em comprar uma caminhonete, um camper, ou então um 4x4 grande. E com isso foi assim atrapalhando a nossa saída. Exatamente. E logo em seguida veio a pandemia. E aí segurou mais ainda. Nos deixou um pouco assim preocupados em sair em viagem. Vimos que alguns viajantes ficaram presos, né, em outras cidades. Em alguns então países. Isso que deu assim meio que uma esfriada, né, na nossa viagem. Mas após a pandemia... Fomos mexer com reforma de casa. Isso. E isso também já prolongou o tempo que a gente ia... Mais. Quando nós resolvemos realmente fazer essa viagem, começamos a procurar um carro que se adequasse ao que a gente precisava, até que nós conseguimos a nossa guerreira, uma RAV4, que ela foi adaptada e, gente, atendeu super bem. Super bem, um carro super confiável. Não é 4x4, que a gente queria 4x4 e acabamos indo num 4x2, mas ela saiu muito bem na estrada. E quero até pedir desculpa para quem já é nosso seguidor, que pediu tanto o vídeo do tour do carro. Do tour do carro. Gente, nós perdemos esse HD. Foi gravado e um HD nosso deu um problema lá na Argentina antes de ser editado. Muitas imagens. E perdemos algumas imagens, inclusive o tour do carro. Para quem voltar e assistir alguns vídeos anteriores, tem algumas cenas que mostram dentro do carro. De repente eu posso até agora aqui mostrar algumas partes para vocês. Nós vamos mostrar para vocês aqui nas imagens alguma parte desse interior do carro. Do que realmente a gente fez, do que realmente a gente viveu, né, dentro dele. E posso dizer para vocês assim, foi bem simples, não tivemos muito gastos para montar esse carro e foi confortável. Então assim, olham nessas imagens que a gente vai deixar aqui para vocês verem, que vocês vão entender que não precisa de muita coisa para você adaptar um carro para você viajar. Com essa adaptação do carro que nós fizemos, a gente verificou algumas coisinhas que precisam ser mudadas, mas isso aí a gente vai falar assim mais para frente. Vamos contar como que foi a nossa experiência durante a viagem. Foram 14 mil quilômetros que nós rodamos entre ida e volta, né? Nós saímos daqui em maio do ano passado, com a intenção de chegar antes do inverno rigoroso na Argentina, e acabamos chegando em junho. Atrasou um pouco a nossa viagem, rodamos mais lento e foram 30 dias ali em algumas cidades da Argentina até chegar no Ushuaia. E fomos chegar já no início de junho e com isso uma semana depois o inverno. Praticamente no inverno, né, Paulo? Foi uma experiência assim, que nós não contávamos chegar nessa época. A gente imaginou chegar um pouco antes e estar saindo no início do inverno. Mas devido à nossa ida, que foi um pouco mais demorada, a gente acabou chegando justamente no inverno. A gente fez algumas cidades da Argentina antes de chegar até lá.
nós fomos pela Ruta 3, né? O nosso roteiro inicial era para ir pela Ruta 40, entrar pelo norte da Argentina, descer a Ruta 40, conhecer toda aquela região dos lagos, aí chegar até Ushuaia e na volta retornar pela Ruta 3. Isso. Só que quando nós estávamos entramos na Argentina em maio, já começamos a receber informações que as estradas poderiam fechar 15 dias depois, começar a exigir uso de pneu de inverno para entrar em Ushuaia, e correntes, e aquela história toda lá que todo mundo fica preocupado quando vai chegar no inverno lá pelas regras que tem para rodar dentro da Terra do Fogo no inverno. Que não aconteceu. Nós acabamos optando ir pela 3 e retornar pela 40, porque né? seria mais rápido. A 3, elas são aquele deserto todo ali, muita estrada, e não precisaria tomar muito tempo e a gente chegaria mais rápido em Ushuaia e voltar pela 40. Isso. Só que nada disso, gente, aconteceu. Foi totalmente improvisado. Nós mudamos o roteiro, sim. Fomos pela Ruta 3, demoramos 30 dias mais ou menos para chegar em Ushuaia, porque nós fomos parando e conhecendo vários lugares, filmando, gravando conteúdo. Aí, quando a gente viu que realmente não ia dar tempo de chegar, porque faltavam ainda alguns quilômetros, e como vocês sabem, alguns que eu falei várias vezes, que nós viajamos trabalhando. Então a gente precisava parar algumas vezes para poder trabalhar. Exatamente. E aí a gente também falou, bom, agora vamos dar uma relaxada, seja o que for, a gente vai chegar no Ushuaia no inverno e vamos que vamos. E assim aconteceu, né? A gente chegou justamente bem no inverno rigoroso do Ushuaia. Foi uma experiência incrível. Aí foi tudo sendo adaptado durante a viagem. Aí quando a gente chegou próximo do Ushuaia, que a gente viu que já estava um inverno bem intenso, nós nos preocupamos com a questão do pneu e começamos a entrar em contato com algumas pessoas que nós sabíamos que estava à nossa frente, né? E ele nos informou referente ao pneu. Há um tipo de pneu que estava sendo permitida a entrada lá, que era um que tem um símbolo M mais S escrito no pneu. E eu verifiquei, o meu exatamente tinha essa identificação. Esse M mais S nada mais é do que um pneu para dirigir na neve ou na lama. Ele é chamado Mud and Snow, que é neve e lama. E o nosso pneu ele é classificado com M mais S e realmente foi isso que aconteceu. Nós não precisamos colocar os cravos no pneu, precisamos apenas comprar as cadenas, porque as cadenas são exigidas para você dirigir na ruta. Se caso a estrada nevar e ela ficar com camada de neve, você tem que estar portando as cadenas. E dentro de Ushuaia não pode rodar com cadenas, apenas com pneu com cravo ou pneu invernal, que é, no caso, esse pneu. Os cravos são uns pneuzinhos que eles colocam nos pneus. O cravo são pequenos, igual uma chuteira de futebol, isso. Aqueles grampos, né, que ficam lá para dar mais aderência. E a gente poderia também correr o risco de chegar lá não poder entrar por conta de não ter os cravos, né? Exatamente. Teve essa preocupação, mas aí essa pessoa falou que não, que podia ir. Esse modelo estava sendo aceito e nós não tínhamos ainda comprado as cadenas. As cadenas são também para quem... São obrigatórias, são, né? As correntes, né, que você coloca no pneu para ela dar tração no carro quando está com uma camada grande de neve. E nesse período aí a gente começou a ter essa preocupação, mas já quase chegando ali. Faltando nós estávamos, uns 1000 e poucos quilômetros antes. Próximo do Ushuaia. Aí nós entramos naquela cidade, como que é o nome mesmo? É Rio Grande, né? Rio Grande. Que é a última cidade antes de entrar na Terra do Fogo. E aí lá nós adquirimos as nossas cadenas. E assim nós partimos mais tranquilo, chegando lá no Ushuaia com essa estrutura para o pneu. No caminho, quando a gente estava indo para o Ushuaia, tinha neve, mas não estava nevando. Tinha caído uma nevasca uns dias antes. Mas estava tranquilo, não teve problema nenhum para entrar na cidade. Só que não pegamos neve nos primeiros 5 dias que a gente ficou lá. Na primeira semana a gente não pegou neve. Nenhum grãozinho de neve. Estava nevada as montanhas, né? As montanhas estavam nevadas. Frio, sim, bastante frio. Mas a sensação depois de quando veio a neve é indescritível. Não tem palavra para dizer, gente. É uma emoção muito grande para nós que nunca vivenciamos, né? Ver a neve caindo, foi incrível. Eu parecia uma menininha de 10 anos brincando com a neve.
Isso é muito bom, são experiências que a gente vai vivendo assim, que é só você saindo para viajar mesmo para você entender o que nós estamos dizendo. E aí outra preocupação quando veio a neve foi dirigir sob a neve, né? Meu carro, como eu disse agorinha há pouco, não é 4x4, é 4x2. Sim. E aí já ficou aquela preocupação, será que vamos conseguir rodar com neve? Porque ele fala, a neve forma uma camada e que o carro desliza, né? Ou ela já descongela, ou ela já derrete, mas fica uma camada de gelo, né? Uma película de gelo sobre o asfalto que pode derrapar, pode deslizar o carro, né? Não freia. Então tem uma condição que você tem que se preparar para dirigir. E tudo isso nós fomos aprendendo na prática, na hora, sem ninguém orientar. Até que um dia eventual lá que nós fomos fazer um passeio, né? Que é a estrada, o final da Ruta 3, onde chega na estrada que eles falam que é a placa do fim do mundo, né? Que acaba a Ruta 3. E nós saímos isso foi um pouco de despreparo nosso. Inexperiência, fomos entrar nesse parque já no final da tarde. Era umas 4 horas umas 4 horas da tarde. Só que para quem sabe, no inverno, lá no extremo sul, a noite cai bem cedo, né? Lá pelas 5 horas já começa a escurecer. E era um dia que tudo indicava que ia nevar. Tanto é que quando nós entramos no parque, a guarda-parque lá informou, ó, se vocês têm mais ou menos 1 hora para ir e voltar. São 12 quilômetros, né? Mas que daria tempo, e se a gente estava com as correntes, caso não desse para rodar lá dentro, colocasse as correntes que ia ser tranquilo. E nós partimos para lá. E não foi bem isso que aconteceu. Um pouco antes de chegar lá na placa do fim do mundo, a neve caiu forte. E o carro não andou mais sob a neve. Isso. E nós não sabíamos colocar as correntes. E aí tivemos que pedir ajuda. Essa sorte que nós paramos em frente a um guarda-parque. O pessoal, a equipe deles lá, vieram lá e nos auxiliaram a colocar as correntes para a gente poder concluir essa etapa aí. E esses são um dos perrengues que teve na viagem em relação à neve, a outras coisas. Esse foi um dos maiores perrengues que nós passamos, né? Porque começou a nevar muito, a estrada já estava coberta de neve, bem congelada. Então, escurecendo, né? Escurecendo. E a chegada desses 12 quilômetros até a placa do fim do mundo, ela tem muita curva, sobe e desce. Então, isso aí foi gerando um certo angústia, um medo, né? Porque nunca tinha... Muita tensão. Porque a gente não tem essa experiência. Tinha tido essa experiência, né? O tempo todo eu ali, Paulo, cuidado, não sei o quê, que a mulher é mais medosa, né? Mas graças a Deus foi tudo tranquilo. Pena que não podemos ficar mais tempo, né, Paulo? Porque escureceu muito rápido, muito rápido, né? Então, mas a gente conseguiu gravar e deu tudo certo. Quando chegamos em Ushuaia, nós optamos ao não dormir dentro do carro, por causa do frio. Porque nós chegamos no inverno, né? E a gente queria um pouco mais de conforto, né? Porque dentro do carro a gente ia passar muitos dias ali, o nosso carro não tem muito espaço. Então ele é uma cápsula para dormir, mas não para conviver. Deixa eu comentar aqui uma coisa. A gente pode ter ficado onde nós nos hospedamos. Nas hospedagens, mas o carro que nós adaptamos, gente, perfeito para dormir. Nós pegamos temperatura de menos 10 graus, um inverno intenso. Então, assim, não tivemos problema nenhum. E o nosso carro não teve isolante térmico, não teve manta térmica, não teve nada disso. Nada disso, não. Nada. Foi muito bem aquecido. Nós só adaptamos o nosso colchão, né, com os edredões. Nós tínhamos um saco de dormir de menos 10 graus de casal. Foi o suficiente. É uma coisa que a gente viu que nos prejudicava na hora de dormir, porque a cabine do nosso carro, na frente, ela é bem grande. Então, o que nós fazíamos ali? A gente colocava um edredom para que aquele frio que batia ali na frente não deixasse assim a nossa cabeça, assim, essa parte onde a gente ficava com a cabeça para trás, sentir muito frio. Isso aí foi perfeito. Tanto é que quando a gente pegou muito frio, a água, Coca-Cola, que a gente deixava ali na parte da frente, congelava. Então, para você ver o frio que a gente ficava. Mas ali, no espaço onde que nós adaptamos para nós dormir, gente, foi perfeito. Não teve problema nenhum. Não sentimos nenhum momento medo, vamos congelar de frio aqui, não. De jeito nenhum. Pelo contrário. Por fora, sim, estava bem gelado. Chegava a certa hora da noite, a gente até começava a tirar um pouco de coberto, porque realmente ficava bem quentinho. Ficar claustrofóbico? Não fica, porque a gente sempre deixava, assim, uma aberturazinha assim, nas 2 janelas, né, para circular o vento. E
Foi perfeito. Essa parte do carro, essa cápsula que a gente montou para dormir dentro do carro, ficou excelente, sem reclamação nenhuma. O carro nos atendeu super bem, mas a questão lá que a gente optou, né, de ficar alguns dias em Ushuaia, em hospedagem do Booking, Airbnb, foi para a gente ter mais conforto. E a gente aproveitar para fazer uma compra, lavar uma roupa, né? Porque geralmente na cidade que nós escolhíamos para ficar, nós já pegávamos e fazíamos tudo isso, né? Levar a roupa na lavanderia, colocar o trabalho em dia, dar uma limpada na nossa casa, que é o nosso carro. Então a gente precisava de um período de 10 a 15 dias, a gente sempre precisava dar essa paradinha. Poucas vezes que ficamos no Airbnb, pouquíssimas vezes, mas a maioria das vezes nós dormimos dentro do carro. Então, assim, é super tranquilo. No penúltimo dia, que seria o nosso penúltimo dia para sair de Ushuaia, nós íamos ficar o último dia lá em Ushuaia, aliás, nós optamos em dormir no carro. Vamos dormir essa última noite no carro e amanhã a gente segue viagem. Foi exatamente a noite que nós pegamos uma nevasca. Foi. E teve uma nevasca enorme. Quando abrimos a porta do carro pela manhã, estava completamente branco de neve, uma neve caindo. Foi muito legal, foi a sensação muito top de ver aquele local lá todo branco e ainda caindo neve ao mesmo tempo, né? Ele não foi o nosso último dia como a gente tinha imaginado, devido à nevasca, porque daí a estrada bloqueou e nós tivemos que permanecer lá por mais uns 2 dias. Mas por incrível que pareça, não foi no Ushuaia que nós pegamos os dias mais frios. Mais frio não foi lá. Nós estávamos retornando e... o retorno nosso teve vários perrengues, né? Porque vocês vão acompanhar aí. As estradas fecharam e houve lugares que estavam bloqueados, não podia seguir. E aí um dos pontos que a gente chegou, que estava bloqueado, a gente teve que aguardar lá uns 2 dias. Foi o lugar mais frio que a gente pegou, que foi em Rio Gallegos. A temperatura chegou a menos 15 graus lá, com sensação de menos 22 graus. Gente. Tá? O posto que a gente dormiu lá, o pátio dele ficou branco, parecia uma pista de patinação. Sim. Por fora era um freezer, quando a gente descia do carro ou estava saindo de dentro da conveniência do posto, você abria a porta, era entrando dentro de uma câmara fria mesmo, de tão gelado. A sensação de você sair do carro, era como se você estivesse entrando dentro do freezer. É incrível. Muito gelado. Foi o lugar mais frio da viagem, que nós registramos. Superamos isso aí. Depois disso aí, o que acontece também, vocês viram nos vídeos, ou vão assistir nos vídeos, né, que são as estradas que houve os incidentes que aconteceram durante o inverno lá na Patagônia, né? Ficaram presas, As estradas foram bloqueadas devido à quantidade de neve. Teve muita gente que estava em trânsito, nas estradas lá e pegou uma nevasca muito forte. Gente, onde nós vimos o carro foi completamente coberto de neve. Essas pessoas ficaram presas na estrada, dentro do carro, sem poder sair do carro. E elas foram resgatadas, né? Então, assim, deixado o carro, tudo. A estrada ficou fechada por 1 semana. 1 semana bloqueada, e por isso que foi devido a isso que a gente demorou nossa saída. Nós tivemos que aguardar todo esse processo de liberação da pista. Nós passamos pelos lugares onde ficaram bloqueadas depois de limpo. Mas foi um cenário, 10 dias, né? Um cenário assim surreal de... Gente, a neve estava nessa altura que assim, o ambiente todo branco, aqueles blocos de gelo que já tinha caído a neve, alguns dias viram blocos de gelo, mas... Não me veria ali naquela situação, acho que eu entraria em pânico. Mas tudo isso fez da nossa viagem realmente tornar-se uma grande aventura, né? Foi uma aventura em tanto a nossa saída de Ushuaia, o nosso retorno, né? Mas nada disso causou algum transtorno, algum problema para nós, pelo contrário. Tudo o que aconteceu, tudo durante a viagem, foi tudo bem, com informação. A gente não fizemos nada que nos colocasse em risco. Não. Então, quando falava que a estrada estava fechada, que existia um bloqueio... Nunca avançamos aquele limite da segurança. Sempre respeitamos as informações. E isso é importante para quem vai fazer essa viagem, principalmente no inverno. Porque é a natureza, né, gente? Não é aquilo que é o inesperado vai te pegar. Verdade. Então, tudo que a gente ouvia de informação, para ter cautela, nós seguimos aquilo lá e ocorreu tudo bem, tudo certo. Na nossa ida, nós fomos pela Ruta 3. E eu tinha a maior vontade de ver os pinguinzinhos.
Aí nós fomos até ali uma cidade, como que é o nome Porto daquela? Madryn. Porto Madryn, que tem um lugar onde que eles ficam. Que é a Caleta Valdez, né? Que você paga para entrar num parque lá, para fazer essa visitação. Nós estávamos na ida, né, com o tempo já correndo contra o tempo, aliás, para chegar em Ushuaia antes do inverno, como eu disse. E nós chegamos em Caleta Valdez para fazer o passeio do parque lá, só que nós chegamos já eram umas 2 horas da tarde. E para quem já foi lá ou quem não conhece, ali é uma península que é muito grande e demoraria o dia inteiro para a gente conhecer. Quando nós chegamos, o guarda-parque lá já nos informou, olha, vocês estão muito tarde, é melhor voltar amanhã cedo, porque vocês não vão conhecer nada. São 100 quilômetros de área para vocês conhecerem. E muito menos ver os pinguins. Exatamente, não ia ver pinguim, não ia ver nada. E como a gente estava com o tempo corrido, isso aí ficou para a gente passar na volta. Só que devido também a nossa volta ter sido conturbada, cheia de perrengue, e estava inverno ainda também, acabamos deixando para voltar agora numa segunda etapa da viagem. Quem sabe a gente vai passar por lá. Eu quero muito voltar lá, porque nós fizemos aquele passeio lá de catamarã lá no Ushuaia, e nós vimos aquela ave que parece ser pinguim, mas não chama Cormoranes. Ele parece um pinguim, mas não é um pinguim. Aí não consegui satisfazer a minha vontade de ver um pinguinzinho. Eu tenho esse sonho e quero ver ainda. E no nosso retorno, a gente tinha programado o retorno pela 40. E assim nós nos programamos, né? Vamos ficar aqui um período no Ushuaia e retornaremos pela Ruta 40. Seria o nosso roteiro depois de alterado, que nós íamos pela 40 voltar pela 3, aí devido a correr para chegar antes, para não pegar o inverno, decidimos fazer o contrário, ir pela 3 e voltar pela 40. Mas que nada não deu certo também, não. Nós tivemos como tudo foi improvisado, isso aí também não deu certo, porque as estradas ali na 40, como foram fechadas na 3, na 40 ficou pior ainda, ficou intransitável lá. E para a gente voltar pela 40, nós tínhamos que permanecer ali por 10, 15 dias, sem saber quando iria abrir aquela estrada. Né? Então, nós decidimos deixar para uma segunda... Até mesmo porque o nosso carro não é 4x4, segunda oportunidade, né? De a gente voltar e conhecer a 40. Voltamos pelo mesmo lugar, foi uma frustração, porque a gente queria registrar isso tudo, mas foi uma experiência. A gente vai voltar de novo. Então, e com isso acabamos não conhecendo a Ruta 40, conhecendo a região dos lagos lá, a Rota dos Lagos, né? Perito Moreno, Bariloche, não deu para conhecer. Mas, em breve, a gente vai ter a oportunidade de voltar lá. Eu acho que essas são as decisões que a gente tem que tomar com a preocupação do tempo, né? Exatamente, tempo e segurança, assim, né? Tudo isso você tem que prever antes. A ruta está fechando, os guardas estão dizendo para não ir, por que ir? Teve casos que a gente viu de um casal que se perdeu, que arriscou, também, ficou preso né, na estrada, quase perderam a vida por conta disso. Tudo isso eu falo para vocês é um pouco assim de falta de experiência. E querer achar que dá também. Querer achar que vai dar certo. No meio do caminho você pega uma nevasca, não é bem assim, gente. Tanto é que quando nós estávamos retornando e nós iríamos passar naquela parte que ficou toda nevada, toda congelada, foi nos informado da seguinte forma: olha, levam água, levam um alimento suficiente, porque caso aconteça o inesperado, vocês estão preparados. Estar dentro do carro, ou mesmo ter estacionado em algum lugar seguro, mas que não tenha mais como ir para frente ou para trás. Você tem que ter água, alimento, roupas de frio adequada, aquecimento, né, Malu? Então tudo isso aí é informado antes de você pegar uma estrada, né? Principalmente numa região que para nós é bastante desconhecida. Quanto mais informações nós obtivermos, muito melhor vai ser o nosso trajeto, né? As preocupações vão diminuindo. Mas nada disso impediu da gente de continuar. Exatamente. Foram experiências incríveis. Exatamente. Não tenho o que dizer para vocês assim, não gostei disso. Gente, eu gostei de tudo, tudo. A ida na ruta 3, aquele encontro com os guanacos, eu parecia uma criança correndo atrás de guanacos, vocês não estão entendendo. Eu parava assim, os guanacos corriam de mim, eu ia lá e querendo aquela confusão toda, querendo fotografar os guanacos. Então, assim, é uma estrada assim, incrível. Por mais reta que ela seja,
Não, mas é muito bonita, cansativa, né? Assim, que você pensa assim, é só reta. Mas são retas, mas é um visual muito incrível, porque ela é desértica, ela tem... A cor é diferente, o pôr do sol é diferente. O pôr do sol, gente, não tem explicação. Olha, eu vivi vários dias na estrada pegando o pôr do sol. E cada dia era um pôr do sol mais lindo que o outro. Diferente, cada um mais lindo que o outro. Tinha vontade de filmar todas elas e postarem para vocês, mas infelizmente a gente não tinha tanto tempo, né? Mas eu vivi aquilo ali todos os dias ao final da tarde, não tem explicação de tão lindo que é. É só vocês indo para vocês, para vocês sentirem o que nós sentimos, né? Segurança, gente, preocupação zero. Maravilhoso, lugar tranquilo, nós nos sentimos muita gente perguntava pra gente, vocês não têm medo de dormir dentro do carro? Não, nem um Nossa, pouco. Não tivemos nem um dia de medo. Era como se eu entrasse para dentro do meu quarto, fechasse a porta e dormisse tranquilo. Para quem não sabe, a Argentina, eles têm a cultura de viajar bastante de carro. E essa questão de campismo, motorhomes, então eles têm a cultura faz isso aí, deixar seguro, porque eles já são acostumados. Então você para num posto de gasolina na estrada lá, já tem o local para você parar, os frentistas já vêm e falam que você pode ficar lá seguro. Sim, seguro. Encosta, tem toda, e você não é incomodado. E fora a estrutura que o posto nos oferece. Os postos da Argentina também são bem estruturados. Muita gente nos perguntou, e com relação ao banho, Malu, como é que foi, gente? A dificuldade em banho foi bem no início da entrada da Argentina, na parte norte ainda, ali próximo de Buenos Aires, ali, que nós não encontrávamos postos que tinha banho disponível. Mas foi pouco, né? Foi um dia só que nós ficamos, no segundo dia então, a gente já conseguiu todos os dias nós tomamos banho, todos os dias nós encontramos banheiro limpo, cheiroso, água quente, pessoas atendentes assim... Alegres e receptivos. Em um ambiente assim que você vai falar assim, não tive nenhum... Falar, nossa, que banheiro sujo, que vaso encardido. Não, gente, é pelo contrário. Posso relatar para vocês assim que enquanto nós estávamos dentro do banheiro, é o tempo todo o povo limpando. É o tempo todo preocupado com a higiene, com a limpeza. São banheiros limpos, sabe? E isso não é só de dia, não, até à noite. Nós precisávamos antes disso escovar os dentes, tomar um banho, ir ao banheiro, né? E tinha gente limpando. Então, assim, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Paga. Sim, gente, é óbvio, tem que pagar. Claro. O que é R$4, R$5? Eu acho que é nada mais justo, né? De você pagar. Mas não são valores abusivos. Nós nunca pagamos R$15, R$20, não. Era 1.000 pesos. Estou tanto tempo sem falar dos pesos argentinos, que era 1.000 pesos, 500, 300, né? 300, até 500 pesos a gente pagou, né? Sim. Que era R$2. Então, assim, não é caro para você usufruir de tudo isso aí, né? Água com a estrutura que eles oferecem. Gente, é barato demais, né? E fora quem toma tereré, toma chimarrão, essas coisas assim. Todos os postos têm água quente, todos os postos têm água. Tem alguns que são gratuitos, mas você pega uma água quentinha para você tomar o seu chimarrão durante o trajeto da sua viagem. Exato. Segurança, tranquilo, gente. Podem ir dormir onde que vocês acharem que é seguro. É ali que vai ser mesmo, sabe? Todo mundo tem aquela coisa assim, será que aqui não dá, aqui dá? Nos postos do YPF, todos eles eu carinhosamente chamava de Minha Casa Minha Vida. Exato. Quando eu chegava... Todos eles são prontos para receber o viajante. Eu falo isso, porque todos eles têm uma estrutura para te atender. Um banheiro, é difícil ter o posto que não tenha ducha quente, que é o banho, né? Todos têm. E ali eu tomava banho, fazia meu cabelo, escovava. Gente, tranquilo, vocês vão sem ter com essa preocupação. Policiais na estrada, muita gente nos assustou no início, né? A polícia da Argentina é corrupta, vocês vão ser parados, eles vão implicar com você com tudo para te multar, para te tomar dinheiro, para te extorquir. Não. Nós não tivemos nenhum problema. São super simpáticos. Isso pelo menos foi a nossa experiência, né? Não vou nós dizer de nós. Que isso não aconteceu com alguém pode ter acontecido. Mas a nossa experiência foi 100% sensacional, porque não tivemos problema com a polícia. Fomos parados
sempre solícitos, informando alguma coisa que às vezes a gente estava na estrada. Estão com cadenas, vocês... E não pense que nós não fomos parados, porque lá a cada 100 quilômetros você é parado pela polícia. Lá, a polícia lá para mesmo na estrada. Às vezes você sai de um posto policial, anda 5 quilômetros, tem outro posto policial te parando e vai checar documento. Mas assim, novamente. Eu não reclamo, porque eu acho que isso nos dá mais segurança, né, Paulo? E nenhum deles nos insinuou pedir dinheiro ou insinuou fazer alguma coisa, pelo contrário. Pegava o documento, olhava, siga em frente, foram atenciosos, dava boa viagem, que aproveitássemos o país deles. Essa experiência para nós foi 100% positiva. Positiva. Tá, gente? Como é a estrada no trajeto do Brasil até Ushuaia? Gente, é maravilhoso. Não tem buraco, é uma estrada perfeita. Você pode viajar pela rota que a gente 3, fez, né? Nós fizemos a ruta 3. E até mesmo no início que a gente cruza a fronteira, que pegamos a ruta 12 nós tivemos, e a ruta 14, que ela ela é mão única, mas ela pouquíssimos buracos, né? Também, né? Não assim, tem buraco quase. Não tem buraco, mas gente, carro baixo, carro pequeno, qualquer tudo tipo de carro dá certo, porque a estrada é muito boa, sabe? Bem sinalizada, exceto que na saída do Brasil, entre rios, aquela região ali, ela não tem muito acostamento. São estradas de mão única, mão única, dupla, eu falo, né? Pista única, né? Não, mão dupla, as que eu estou falando de mão dupla, e tem pouca acostamento. Mas é seguro, não é uma estrada muito movimentada, é uma estrada tranquila que raramente você vê um carro, um caminhão passando por você, é muito tranquilo de viajar. Você, às vezes até, se você tiver com sono, você dorme ali. Então, como outra coisa que a gente falar em dormir também, uma coisa que nós decidimos, né, Paulo, antes da gente viajar, não dirigir à noite. Dirigir à noite. Essa aí foi. Mas até mesmo por quê? Porque nós estamos entrando na Argentina, um país que nós não conhecíamos. Exatamente. Como que nós vamos pegar a estrada à noite? Se você quebrar um carro numa estrada daquela que é desértica, porque é muito extremo um ponto para o outro, você vai ficar lá sem contato, talvez. Alguns pontos da Ruta 3 lá na Patagônia, por ela ser muito distante um ponto do outro, que eles disponibilizam Wi-Fi gratuito na rodovia. Mas lá na Patagônia. Tem muito guanaco, né, gente? Tem muito guanaco. É animal, então, assim, na quando pista. você menos assusta, um guanaco passa na sua frente, um bicho. Então, assim, a gente evitou, mas só viajamos mesmo numa situação, foi quando a gente fez a travessia ali do Estreito de Magalhães. Estreito de Magalhães, nós dirigimos, nós já éramos 5 horas da tarde, nós decidimos dormir em Cerro Sombreiro, tínhamos que dormir, né, para não viajar 30, à noite. 40 quilômetros, e nós pegamos esse trecho à noite, mas pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, assim, a gente evita o máximo de viajar à noite. É um conselho nosso, né? Principalmente nessa região que você não conhece. Não conhece, né? Você já tem experiência, que você conhece, né? Vai tranquilo. Outra coisa que eu ia falar para vocês é a questão de pedágio também. Não é caro, não é abusivo. A gente pagou no máximo 1.000 pesos, né? 1.000 pesos, acho que foi o mais caro que teve. Mais caro. Ficava entre 700 pesos e 1.000 pesos. Isso aí também foram poucos, não foi tanto, foi em algumas regiões que a gente... Aqui já da entrada do Brasil nessa região de Entre Rios, Misiones, ali que nós fomos por Foz do Iguaçu, até Buenos Aires, você vai pagar pedágio mais frequente. Depois, na hora que chegar lá na Ruta 3, após Buenos Aires, vocês vão ter menos pedágio. Sim. Aí fica praticamente sem pedágio, né? A Ruta 3 inteira sem pedágio. Outra coisa que também nos perguntam muito a questão do combustível, né? Na saída aqui do Brasil, em algumas cidades mais próximas, o combustível era praticamente o mesmo valor aqui na região norte da Argentina. Né? Nós estamos falando de gasolina, porque o nosso carro é gasolina. A gasolina fica em torno de R$5, que é mais ou menos 1.100 pesos lá para ele. Vai ficar em torno de 5 a 6 reais. É o preço que a gente paga aqui no Brasil. E conforme você vai entrando... Conforme você vai entrando na Patagônia, na hora que você chega na Patagônia, esse preço vai caindo. Vai caindo. Aí vai chegar mais ou menos lá no Ushuaia, você vai pagar a gasolina em torno de R$3,50, R$4 o litro. Então é mais ou menos isso aí. Eu não achei um custo. E a gasolina assim de excelente qualidade, né? A gasolina super pura, o carro tem um desempenho melhor, um consumo melhor, por causa da qualidade da gasolina deles lá, que é muito boa. Boa, a gasolina é muito boa.
Outras coisas que as pessoas comentam também é sobre o vento na estrada. O carro perde um pouco Isso tudo que a gente está falando, gente, dele. de vento e tal, é na Patagônia. Na Patagônia. Na Patagônia, porque a nós estrada... não sentimos tanto isso, não. Sim, existe uma região, às vezes, ou dias, que às vezes o vento estava muito mais forte, que às vezes até puxava o carro um pouco para o lado, para aquele outro lado e tal, mas assim, você não sentiu tanta diferença de... Não, mas quando você pega o vento de frente, ele vai fazer o carro consumir mais combustível, não é muito também, não. E dirigir mais lento, né? Você sente... Eu não sei se já teve caso de alguém pegar uma velocidade de vento maior, eu acho que sim. Ah, sim. Tá? Mas ali o que nós pegamos provável, não foi... Você ter ventos fortes, você chega a sentir o vento... Bem provável, aliás. Mas não foi uma coisa que atrapalhou muito a viagem nossa, não, o vento. Nós tivemos um problema com vento em relação em Comodoro Rivadavia, né? Uma noite que nós passamos lá. Sim. Inclusive, nessa noite, nós tínhamos alugado uma casa para ficar. E essa casa parecia que... Assista esse vídeo. Vocês vão adorar assistir esse vídeo. A casa parecia que ia desmoronar. O vento chegou a 100 km por hora ali naquela noite. Foi uma noite terrível. Acabou a energia. E foi assustador. Eu fiquei apavorada, gente. Nós pegamos uma casa que ela era na praia. E ela toda decorada com conchas, com os abajur de concha. Muita coisa de madeira. Assista o vídeo que vocês vão entender. Tem um vídeo lá do vento de 100 km por hora. Procuram ali na nossa playlist lá. E outra coisa que a gente vai comentar sobre a questão do vento é como cozinhar. Aí é a questão. Parar em posto de gasolina e tá ventando muito. Então, assim, não tem como você cozinhar. Nós fizemos Nós projetamos o nosso carro com um móvel que tem a cozinha, são gavetas que puxam ali no porta-mala do carro. E isso não funcionou muito lá, porque você fica muito exposto, né? Eu não sei se foi a época que a gente foi também, né, Paulo? Talvez seja a época, porque eu vejo muito viajante que tem esse mesmo modelo de móvel e consegue cozinhar. Nós não conseguimos devido ao vento. Nós estávamos no inverno e o vento era intenso mesmo. Algumas vezes que a gente tentou cozinhar, teve que adaptar, levar o fogãozinho portátil ali para o meio do carro. Tal, para ver se a gente conseguia fazer. Isso dificultou um pouco a gente poder cozinhar dentro do carro. Mas a gente está pensando numa nova versão, isso é mais para frente, eu vou contar para vocês. Então essa aí foi uma das questões, assim, o carro foi bem adaptado, com cozinha, com geladeira, com tudo. Mas chegou na hora lá, o vento meio que deu uma bloqueada nessa questão de cozinhar no carro. Muita gente nos pergunta com relação ao preço da Argentina. Em 2024, o novo governo do Milei entrou e mudou, mas... Mudou muito. Mudou muito em relação ao que estava muito baixo. Mas para nós brasileiros está a mesma coisa que viver no Brasil, né? Tá mais ou menos o custo daqui. Tem produtos que estão muito além, né? Eu não sei dizer para quem foi antes e foi agora, com certeza sentiu essa diferença incrível nos preços. Nós não tivemos isso porque nós já chegamos lá com preço alto. E preço alto mesmo, gente, com relação... alguns produtos, né? A maioria dos produtos são preços iguais no Brasil. Com relação a produtos de higiene, sabão em pó, desodorante, sabonete, papel higiênico, essas coisas. Isso está muito caro. São caras lá. Então, assim, se você for fazer essa viagem para lá, se prepare e leve do Brasil. O que você vai precisar para você usar durante o período que você for ficar lá. Exatamente. Tá? É incrível quanto é caro. Frutas e verduras, ali também tem aquela coisa assim de produto, de estação, algumas coisas podem estar baratas, outras coisas podem estar caras. Eu, por exemplo, eu entrei no Carrefour, pesei 2 tomates, quando eu fui pagar, paguei R$22. Então, quer dizer... então tem coisas que tem preços altos e tem produtos que é igual do Brasil e tem alguns produtos que são mais baratos. São mais baratos, né? A carne é praticamente o valor daqui, só com uma carne de excelente qualidade. A carne é maravilhosa. De lá são muito boas. Então nós comemos muita carne, então isso aí é uma coisa que a gente consumiu bem e não era caro, era fácil com relação ao preço daqui, era tranquilo, né, de estar adquirindo. Mas as outras coisas sempre a gente achava caro, restaurante caro, um lanche. É como você ir aqui no McDonald's, 2 pessoas, ou no Burger King e gastar R$100 o casal. Lá é mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. Aqui talvez você gaste até um pouco menos, uns 60, 70 reais, eu não sei. Mas lá seria mais ou menos isso. Todo mundo comenta da tal da média luna. É uma delícia mesmo, realmente as
facturas deles são muito deliciosas. Paulo se infarta de comer. Facturas eu amo. Mas não são baratas, gente, são caras, tá? Não é nada barato. Mas assim, você tem que ir preparado para essas guloseimas, né? De vocês, ou nossas, né? Como se diz. O Malu acha caro, mas eu não achei tão caro, né? Eu acho que é mesmo que você vá numa padaria aqui e compra alguma coisa diferente de pão lá, da rosca, é a mesma coisa. Depende de algumas regiões, eu acho um pouco mais caro, tá? Mas outras, de repente, a gente acha mais barato. Mas esse aí é o contrapeso que você tem que ter, né? Conciliar, cozinhar um pouco dentro do carro, né? E, de repente, uma outra hora, fazer uma refeição fora. Café da manhã, o pão de lá eu acho delicioso, porque é um pão que não é tão fermentado. Que não, tem muitas opções, né, de pão. Tem muitas opções de pão, assim, eu adorei o pão da Argentina, eu achei um pão assim, bem gostoso de comer. Nós vamos dar início a um outro projeto no canal agora, né? Uma nova expedição. Uma nova expedição. Que a gente já está planejando. Yes! Logo vocês já vão estar sabendo disso aí, tá? A gente vai estar comentando. Gente, eu tô amando já programar essa nova expedição. Nas redes sociais, aqui no YouTube. A gente vai falar para vocês. Uma versão nova dos móveis do nosso carro lá, da parte interna do nosso mini motorhome ali dentro. Nós vamos mudar, vamos fazer uma modificação. A gente já está com um projeto em andamento, tá? A gente já fez as modificações que a gente achou que não funcionou muito bem na primeira expedição. E agora, para a segunda expedição, a gente vai testar um outro formato desse mobiliário que nós fizemos ali para nos atender, para a gente sobreviver viajando na estrada, dependendo só do que a gente tem ali dentro do carro, né? Que é água, comida, geladeira, uma estação de energia e tal. Vai vir novidades aí. Eu sou muito ansiosa, gente. Tudo isso eu tô falando porque a gente precisa fazer algumas adaptações no nosso carro devido ao clima. Então tem dia que a gente pega frio, inverno, vento, tudo no mesmo dia. Chuva, granizo. Então a gente tem que estar preparado para essa mudança de clima radical que tem durante o dia. Quanto à questão de aquecimento, eu já estou meio dando spoiler que a gente vai para um lugar frio de novo, gente. Então, quanto à questão do aquecimento, o nosso carro funcionou super bem. A nossa cama ficou super top, ficou igual nós nos sentimos dormindo na nossa própria cama, de tão confortável que foi a cama nossa no carro. Bem confortável. O que a gente está mudando são alguns detalhes de móvel, coisas que nós levamos e foi desnecessária, levamos muita coisa. Você, quando vai planejar uma viagem dessa, você acha que vai precisar de tudo que vem pela frente. E levamos muita coisa que foi e voltou sem nem ter usado. Uma dica que eu posso dar aqui com relação... Eu levei copo, levei xícara, levei prato, levei isso, levei aquilo. E agora, dessa vez, eu acho que eu vou levar tudo descartável. Porque chegando lá, eu comprei descartável, eu achei que funcionou muito. Porque a gente não tem onde estar lavando louça. Às vezes nós adaptamos uma cozinha ali... Né? Mas não é todo dia que nós adaptamos uma cozinha ali para a gente poder lavar essas coisinhas mínimas, mas às vezes a gente não tinha esse tempo suficiente para lavar, para isso, para aquilo. Às vezes o vento não permitia, o frio de você estar mexendo com água. Então, assim, ao longo da viagem, a gente foi vendo que os copos descartáveis ajudou muito. Um detalhe aqui que a gente tem que lembrar, que o pessoal aqui, na hora que vocês planejarem, se vocês forem planejar uma viagem dessa, ou qualquer uma viagem, façam um seguro viagem. Sim. Um seguro de saúde viagem, tá? Porque se você se machucar lá em outro país, você vai ter um custo muito alto. E por um custo bem menor, você vai fazer um seguro pelo período que você vai fazer essa viagem. Tem que estar preparado, né? Nós não temos ninguém nos patrocinando. Quem sabe, patrocina nós aí. Exatamente. Para a próxima viagem. Mas da nossa experiência, o que a gente pode dizer, nós não tivemos nenhuma gripe. Nenhuma gripe, graças a Deus, mas estávamos preparados com o seguro, porque tem que ter. Mas não tivemos nenhuma gripe, viajamos tranquilo. Pelo contrário, quando chegamos no Brasil, nós pegamos uma gripe forte, ficamos 15 dias acamados, os dois. Ui. Exatamente. Outra coisa que nos perguntam muito também, né? O que é exigido para dirigir na Argentina, tá? Eu vou passar aqui para vocês, vai estar ali na descrição também do vídeo ali, eu vou deixar uma relação, mas basicamente carteira de identidade ou passaporte para você cruzar a fronteira, o documento do carro no nome de quem está viajando, do motorista ou da parceira, tem que estar o documento do carro no nome dela,
um seguro carta verde, que você faz em qualquer seguradora, ou até mesmo ali próximo da fronteira. Nós fizemos o nosso em Foz do Iguaçu, antes de cruzar a fronteira. E os equipamentos que a polícia na rodovia vai te pedir 2 triângulos, um extintor de incêndio, um cambão, o kit primeiros socorros. Mas nunca ninguém pediu. Esse kit primeiro socorro? Um colete refletor. Esse aí é o kit básico que a polícia exige. Mas se é exigido, né, vamos levar. Mas a gente nunca usou. Não foi necessário, nem nos pediram. Em nenhum momento. A única vez que nos pediram foi referente às cadenas. As cadenas, Lá na Patagônia, a polícia vai te pedir se vocês têm as cadenas. Ver realmente nós estávamos com as cadenas dentro do carro. Se você não tiver, ele vai te fazer voltar, colocar para avançar. Sim. Não viaje sem as cadenas na época do inverno. E as cadenas, gente, vocês vão encontrar lá na Patagônia já. Em qualquer supermercado lá da Patagônia, vocês já começam a encontrar elas lá para vender. No Carrefour, lá no supermercado La Anônima, lá também tem. Tem no La Anônima. E a partir do momento que vocês entrarem na Patagônia, já vão pesquisando os preços, que todos dali até lá embaixo vai ter cadenas. Só não deixa entrar lá na Terra do Fogo sem as cadenas, porque é a partir de lá que vai ser exigido, né? Então, ali por Rio Galegos, você já pode estar comprando, ou em Rio Grande, que é a última cidade antes de Ushuaia. Então, são essas dicas que nós temos que dar. A gente falou assim um pouco atropelado, um pouco de tudo, porque nós não nos preparamos para fazer assim. Se tiver alguma coisa que vocês tenham curiosidade de saber aí, deixa nos comentários, façam as perguntas aí para nós, aí a gente vai te responder, tá, gente? Nos próximos vídeos vocês já vão estar sabendo como vai ser o nosso novo destino, a nova expedição, né, a expedição 2025, para onde que vai ser. Isso. E aí, gente, a gente quer agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente, que está acompanhando. Dê dicas aí do que vocês querem ver no canal que a gente não mostrou. O tour do carro, pode ter certeza que vai ter o novo tour do carro. Tá, um roteiro, logo eu vou estar colocando o roteiro aí do nosso trajeto. Gente, queria imensamente agradecer a vocês que acompanharam até aqui o nosso canal. Continue acompanhando, que vai vir muita aventura. Você que chegou agora, gente, seja muito bem-vindo. Vai lá, pessoal do canal Borda da Aventura, lá. Eu e o Paulo estamos amando fazer essa viagem e poder falar para vocês de tudo isso que acontece na estrada. É maravilhoso. Então, muito obrigada. Aí tem muita coisa no Instagram também, gente. Segue o Instagram também, que lá também a gente vai colocar coisas do dia a dia. Os bastidores desse novo projeto, vocês vão começar a ver lá no Instagram também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ficou sem falar aqui, ou tem alguma curiosidade sobre a viagem que foi feita, a expedição Ushuaia, deixa um comentário lá no canal. Deixa o like pra gente, que isso ajuda bastante a gente a crescer. A gente já está crescendo e a gente quer crescer mais, aumentar esses passageiros aqui, esses aventureiros que vêm a bordo da nossa aventura aqui, tá, gente? Um grande abraço para vocês e até mais, né, Malu? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.